Opa, tudo bem? Eu sou o Anui e me responde uma dúvida. Quando eu falo as palavras Minecraft e terror, o que vem na sua cabeça? Porque na minha, a primeira coisa que vem é Herobrine. Já que esse personagem, que originalmente era só um creepypasta da internet, se tornou um dos maiores ícones de Minecraft, aparecendo em mods, animações, creepypastas e, é claro, em séries de youtubers. Que eu acredito que, assim como eu, tenha sido o jeito que a maioria de vocês deve ter ouvido falar do Herobrine. No meu caso, o crédito de ter conhecido esse personagem foi a série do Tasercraft. Mas bom, o tema desse vídeo não vai ser nenhum mod ou gameplay, mas sim uma série da internet feita por um youtuber chamado Marcus Yu, onde nós acompanhamos o que é pra mim uma das representações mais macabras do Herobrine. Então, sem mais enrolações, eu lhes apresento ele. O vídeo começa com um texto que nos dá uma breve introdução sobre o que vai ser o tema principal dessa história. Em resumo, o texto nos diz que antes da chegada do Steven, uma pequena e isolada vila no meio de uma floresta de taiga foi atormentada por uma força sobrenatural que apenas trouxe desgraça e sofrimento para essa vila. E junto com esse texto, nós também ouvimos o que se parece com algum tipo de risada. E relaxa que logo a gente vai descobrir quem que é a pessoa que tá rindo. Indo pra história de fato, a primeira coisa que chama a atenção logo de cara é que, diferente de outras produções de terror de Minecraft, que geralmente tem como principal protagonista ou um player ou o próprio Steve, nessa série aqui o criador optou por nos colocar na visão de um villager, que não tem o seu nome dito em nenhuma parte da série, então eu vou chamar ele de Mike. Nesse começo nós vemos o Mike saindo do local onde ele trabalha e se deparando com um corpo bem ao seu lado, e obviamente ele vai lá dar uma olhada para ver se essa pessoa estava bem. E o corpo simplesmente começa a flutuar e a olhar para o Mike com essa cara. E depois de ver essa coisa, o Mike corre e se esconde dentro da igreja da vila. E lá dentro ele se encontra com o padre, que pergunta o porquê dele ter ido até ali a essa hora da noite. E desesperado, o Mike conta sobre o corpo de uma mulher com uma marca no rosto que ele encontrou antes de ir para a igreja. E o padre dá uma olhada pelo olho mágico, mas não vê nada. E incrédulo com a situação, o Mike também olha no olho mágico e vê o corpo sendo arrastado para a escuridão. O padre até menciona sobre uma antiga aluna do cartógrafo que tinha uma marca no rosto e havia desaparecido há 5 anos atrás. Então ele diz pro Mike que provavelmente ele estava só delirando e era bom ele ir para sua casa e dormir. O Mike então sai da igreja confiando no padre, mas com uma pulga atrás da orelha. Pela manhã, o Mike vai até a casa do cartógrafo, onde ele conta tudo o que aconteceu na noite passada, incluindo a conversa com o padre e o corpo da mulher com uma cicatriz. E ouvindo essa última parte, o cartógrafo se lembra da Massa, que é o nome da aluna dele que havia desaparecido 5 anos atrás, após ela adentrar uma parte desconhecida da floresta. Mas antes de sumir, a Massa deixou um diário, onde nele ela fala sobre vários pesadelos que ela teve com uma entidade negra com olhos brancos, chamada Ele. Quem será que é essa entidade, hein? E para encerrar, o cartógrafo entrega para o Mike o diário da Massa, para que ele possa tirar suas próprias conclusões. E de brinde, ele também menciona uma amontoada de pedras bem ao lado da casa dele, que segundo o padre, eram restos de uma construção que nunca foram utilizados. E antes de ir embora, o Mike percebe uma nota de rodapé no diário, que estava escrito Herobrine. Indo pra noite, o Mike começa a ler o diário da Massa. E no diário ela fala um pouco mais sobre a criatura. Abre aspas. Ele é a sombra, as paredes, o próprio ar. Ele está em todos os lugares, como uma doença cuja única cura é acordar. E a gente também vê uma imagem do que seria esse tal de ele. Mas por azar do Mike, quando ele olha pro lado, a tal entidade estava lá fora observando tudo. E pegando uma espada, o Mike sai pra fora para confrontar a entidade. Cara, vocês não têm noção o quão eu me caguei quando eu assisti essa parte pela primeira vez. Depois de ficar cara a cara com a entidade, o Mike corre depressa até a casa do cartógrafo, que por sorte ainda estava acordado. Lá dentro, o Mike fala que ele viu a entidade que a Massa tinha falado no seu diário. E pra surpresa dele, o cartógrafo diz que ele também teve pesadelos com o Herobrine, mas que com a ajuda do padre, ele conseguiu ignorá-los. Furioso com essa informação, o Mike sai da casa do cartógrafo e vai até aquele entulho que o cartógrafo tinha mostrado mais cedo. Mas antes que ele pudesse
fazer qualquer coisa, o padre surge atrás dele perguntando o que ele estava fazendo nessa hora da noite. E o Mike, confuso com tudo que aconteceu, diz para o padre que ele viu o espírito da massa. E o padre tranquiliza ele novamente, dizendo que era normal uma pessoa ver esse tipo de coisa. E aconselha o Mike a apenas esquecer tudo isso. Porém, quando o padre vira as costas para o Mike, ele nota um símbolo no manto do padre, que era idêntico a outro símbolo que ele tinha visto no diário da massa. Então, alguma coisa está acontecendo aqui. Na manhã, o Mike volta para a igreja, mas dessa vez ele vai empunhando uma faca. Chegando lá, ele fala que ele sabe que o padre está escondendo alguma coisa dele. Mas quando o padre mais uma vez se faz de desentendido e pede para o Mike largar a faca, irritado, Mike sai da igreja e vai até o entulho por conta própria. Chegando lá, ele começa a demolir o entulho na porrada. E o padre que tinha seguido ele até ali tenta pará-lo, mas o Mike dá logo um socão na cara do padre que desmaia ali mesmo. O Mike até fica um pouco arrependido por um tempo, mas logo a atenção dele se volta para o entulho, que se revela como sendo um local onde as pessoas faziam rituais. E podem se preparar que é agora que a desgraça vai começar. O padre se levanta atrás do Mike com um semblante diferente e abre o jogo para ele. Abrindo aspas novamente, eu não posso controlar isso. Ele já está aqui, nas paredes, no solo, em todo lugar, até mesmo dentro de mim. Veja. Nesse momento começa a sair sangue pelos olhos e pela boca do padre, que parte para cima do Mike e começa a estrangulá-lo. Mas o Mike consegue pegar uma pedra e bater na cabeça do padre. Porém, ele ainda estava vivo, então o Mike finaliza ele com mais uma pedrada. Nesse momento, o sangue do padre começa a escorrer até o local do ritual, que começa a soltar fogo, e desse fogo surge uma criatura que se parece bastante com a que apareceu no começo do vídeo, mas com um pequeno detalhe de que essa tem pernas de aranha. E quando eu estava assistindo essa série pela primeira vez, eu jurava que esse bicho era um Creeper, por causa do design dele que se parece muito com um. Mas isso daí é só o design mesmo, porque não, essa criatura não explode. Voltando, ela encara o Mike, mas ignora ele e vai até a vila. E você já deve imaginar o que vai acontecer, né? Ela começa uma verdadeira matança, mandando vários villagers dessa para uma melhor. E percebendo a merda que tinha feito, o Mike vai até a casa do ferreiro determinado a matar aquela criatura. Então ele pega um livro e encanta uma espada. Em seguida, o Mike começa a ouvir barulhos de passos perto dele, que era a criatura, que por sorte não vê ele e vai embora. Enquanto o Mike nota um arco e flecha perto dele e tem uma ideia. A cena corta para a criatura andando pela vila destruída, e quando ela se distrai, o Mike acerta uma flecha no pescoço dela, que se irrita e derruba o Mike. Mas quando ela ia finalizá-lo, o Mike se desvia a tempo e se esconde na casa do cartógrafo. Mas é óbvio que uma simples casa não ia parar aquela coisa, que derruba as paredes e continua correndo atrás do Mike, que cansado de fugir, decide confrontar a criatura. O que não foi uma boa ideia, já que dois enormes braços saem da criatura e agarram o Mike. E com ele em suas mãos, a criatura revela o seu verdadeiro rosto, que se vocês notarem bem é o mesmo rosto daquela entidade que foi atrás do Mike mais cedo. Nesse momento o cartógrafo surge atacando a criatura por trás, que com um susto derruba o Mike. E aproveitando a distração do monstro, o Mike pega a espada e corta uma das pernas da criatura. Mas mesmo sem uma das pernas, a criatura ainda consegue atacar o cartógrafo, que pelo que tudo dá a entender foi de F com esse golpe. Cansado de tudo isso, o Mike decide ir de frente com a criatura, e em um ataque por baixo, ele consegue rasgar a barriga dela, que cai dura no chão. E antes de finalizar a criatura, o Mike olha nos olhos dela e percebe que esse monstro é na verdade a massa, que tinha de alguma forma se transformado nessa coisa. Mas sem ter o que fazer, o Mike pega a espada e enfia na cabeça, dando um fim no sofrimento dela. E a história termina com um final bem melancólico, pois por mais que o Mike tenha matado a criatura, o estrago já estava feito. A vila foi completamente destruída, vários aldeões morreram e a pessoa em quem o Mike mais confiava acabou se revelando como apenas um avatar do Herobrine. Mas relaxa que tudo vai ficar pior, pois se aquela entidade preta com olhos brancos era na verdade a massa, então onde está o verdadeiro Herobrine? Até porque a massa não virou esse monstro sozinha, ela foi transformada por alguém. A resposta para essa pergunta tá bem no finalzinho do vídeo, onde após ver todas as mortes causadas pela criatura, o Mike começa a chorar, e aquele mesmo sangue que tinha saído dos olhos do padre começa também a jorrar pelos olhos do Mike. Além disso, vocês se lembram daquela risada do começo do vídeo? Então ela volta aqui também.
E após tanta enrolação, o maldito finalmente resolve aparecer. E a série termina com o Herobrine rindo da cara do Mike, mostrando que não importa o quanto o Mike lute, no final ele sempre viverá.